Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês então a solução da lista de exercícios da aula 105, que foi quando nós estudamos lá os dispositivos básicos, RLC, conectados em paralelo e vimos aí como utilizar o diagrama fasorial e de admitâncias na análise de circuitos. Bom, caso você não tenha feito essa lista de exercícios, o link para a aula 105 está na lista de vídeos de referência, na descrição desse vídeo, Então lá você, além da aula, tem lá o link para fazer o download da lista de exercícios, depois tenta resolver e volte aqui para conferir os resultados. Caso você já tenha feito, basta continuar com o vídeo. Exercício 1. Dado o circuito mostrado na figura 1, determine a admitância total em forma polar. A admitância total é a soma das admitâncias individuais de cada elemento, pessoal? Só que nesse caso nós temos um resistor e um indutor em paralelo, ou seja, a somatória da condutância e da susceptância indutiva, E atribuindo os valores, pessoal, nós temos a admitância total 0,1 siemens menos J 0,05 siemens e no formato polar 0,112 siemens com o ângulo ali de menos 26,57 graus. As operações aí, pessoal, bastante simples, E nós vamos agora construir o diagrama de admitâncias, que é o pedido no item B do exercício. Então, nós vamos ter a representação da condutância, no eixo dos reais, 0,1 siemens com ângulo 0 grau ali, e a susceptância indutiva, 0,05 siemens com ângulo de menos 90 graus. E para a admitância total, o módulo ali 0,112 siemens, ou 112 milisiemens, com um ângulo de menos 26,57 graus. Item C, determine a tensão e a corrente no resistor e no indutor na forma fasorial. Bom, para a tensão, pessoal, podemos fazer ali corrente dividido pela admitância total, que nesse caso ali vai dar 17,86 volts, com um ângulo ali de 26,57 graus. E para a corrente no resistor, vamos fazer o fasor da tensão aplicada vezes a condutância do resistor, que resulta ali em 1,786 amperes, com um ângulo de 26,57 graus. Observe, pessoal, que o ângulo ali do fasor da tensão e da corrente do resistor são iguais, Isso era esperado, no caso do resistor. Já para a corrente no indutor, pessoal, que nós vamos utilizar ali o fasor da tensão vezes a susceptância indutiva ali, vai resultar ali em 893 mA com um ângulo de fase de menos 63,43 graus, Aí o ângulo já é diferente porque no caso do indutor, a corrente é sempre atrasada em relação à tensão aplicada. No caso de dispositivos em paralelo, todos eles têm a mesma tensão. Então, nós podemos fazer o que pede no item D, que agora é construir o diagrama de fasores para todas as correntes aí do circuito e também para a tensão. Bom, nesse caso, a corrente da fonte está em fase, já dado ali no circuito da figura 1. A tensão está adiantada 26,57 graus, assim como a corrente no resistor, Bom, a corrente no indutor está atrasada em relação à corrente da fonte em 63,43 graus e 90 graus em relação à tensão aplicada, É algo que nós esperamos do comportamento do indutor. Então, está aí o diagrama de fasores, E no item D pede para a gente calcular a potência fornecida no circuito. Nesse caso ali, é o produto dos valores eficazes, ou no caso ali do módulo da tensão e da corrente, vezes o cosseno de θ. Lembrando que o cosseno de θ é o cosseno do ângulo de 26,57 graus, resultando ali em 28,53 watts. Em F é pedido para calcular o fator de potência e indicar se ele está atrasado ou adiantado. Bom, fator de potência é o cosseno de θt, que dá ali 0,894. E como a corrente total está atrasada em relação à tensão, pessoal, nós temos ali que o fator de potência está atrasado. E S, que é o fasor da corrente total, atrasado em relação ao fasor da tensão aplicada.
Bom, G pede para a gente determinar as expressões senoidais para as correntes e para a tensão desse circuito aí, considerando que a frequência é de 60 Hz. Para fazer isso, nós precisamos calcular a velocidade angular, né, pessoal? Para a gente conseguir construir as expressões de forma completa, né? Ômega ali é 2πf, né? Então, nós temos ali a velocidade angular de 377 radianos por segundo ali, aproximadamente, né? Então, a corrente, como que ela vai ficar? Para calcular a amplitude, né, pegamos ali o módulo do fasor, que é o valor eficaz, e multiplicamos por raiz de 2, resultando ali em 2,83 amperes de amplitude, seno de 377T. Né? O ângulo de fase é zero, então não colocamos nenhuma fase ali adicionada no argumento da função seno. Para a tensão, nós temos 17,86 volts de valor eficaz, né? E vezes ali o raiz de 2, temos 25,26 de amplitude, com uma fase de 26,57 graus, adiantado em relação à origem, né? Para a corrente no resistor, temos 1,786 amperes de valor eficaz, vezes raiz de 2, 2,53 de amplitude, e a fase é a mesma da tensão, né? Adiantada ali 26,57 graus. Para a corrente no indutor, 0,893 amperes, o valor eficaz, vezes raiz de 2, dá ali 1,26 amperes de amplitude, só que a corrente no indutor está atrasada em relação à origem em 63,43 graus. Podemos agora fazer fazer o gráfico, né, da representação do domínio do tempo dessas correntes e da tensão, né? Começando pela corrente da fonte, temos 2,83 de amplitude, né? Só que ela está ali em fase com a origem, né? E a tensão do circuito, né? 25,26 volts, só que adiantado 26,57 graus em relação à origem. Observe ali que a tensão está adiantada, né? Bom, a corrente no resistor está em fase com a tensão aplicada para esse circuito que está em paralelo. Nesse caso, né, 2,53 amperes de amplitude, né? Bom, e no caso da corrente no indutor, ela está atrasada em relação à origem, 63,43 graus, né? E 90 graus de atraso em relação à tensão aplicada, como vocês podem ver aí no gráfico, né? A amplitude da corrente está ali, né, 1,26 amperes. No exercício 2, pessoal, nós vamos considerar esse circuito da figura 2, mas vamos já fazer um negócio que vai ser necessário para resolver esse exercício, né? Primeiro, a corrente está ali no domínio do tempo. Vamos já calcular a notação fasorial para essa corrente, né? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar a amplitude da corrente e dividir por raiz de 2 para obter o valor eficaz, que será um módulo ali da representação fasorial dessa corrente. E nesse caso ali é 2,12 amperes, né? E o ângulo de fase ali é 60 graus adiantado em relação à origem, né? E agora vamos começar, né, no item A, determine a admitância total na forma polar. Ok, pessoal. Então vamos somar ali a admitância de cada um dos dispositivos que estão em paralelo, né, para obter o valor total. E nesse caso ali é a soma da condutância do resistor, da susceptância indutiva e da susceptância capacitiva, né? E atribuindo os valores ali, obtendo no formato retangular ali, pessoal, 0,8333 siemens menos J 0,3 siemens. E no formato polar, 0,886 siemens com um ângulo de menos 19,8 graus. B. Construa o diagrama de admitâncias, né? Então vamos lá. Na parte real, nós temos toda a condutância desse circuito de 0,8333 siemens ali com ângulo de zero, né? E na parte imaginária, nós temos a susceptância indutiva, né? 0,5 siemens com ângulo de menos 90 e também a susceptância capacitiva de 0,2 siemens com um ângulo de 90 graus. Observe ali no desenvolvimento do cálculo da admitância total, esses valores ali estão todos representados. Bom, para a representação da admitância total, pessoal, nós temos que considerar o valor
total das susceptâncias ali, né? Observem que a susceptância capacitiva está adiantada a 90 graus, né? E a indutiva atrasada a 90 graus. Então, calculando o valor total ali, nós temos ali 0,3 siemens com um ângulo de menos 90 graus. É fácil de observar que o módulo ali, né, da susceptância indutiva é maior que o módulo da susceptância capacitiva. Por isso que o resultante ali ficou menos 90 graus, né? Então, a total tem ali 0,886 siemens como módulo e o ângulo menos 19,8 graus. Na C, pede para a gente calcular o valor da capacitância e também da indutância desse circuito ali. Bom, para calcular o valor da indutância, pessoal, é fácil. Basta a gente lembrar que a reatância indutiva é ômega-L, né? Velocidade angular vezes a indutância. Isolando o L, né? Reatância indutiva sobre a velocidade angular, resultando em 5,3 mH, né? E a reatância capacitiva, que é 1 sobre ômega-C. Isolando a capacitância, nós temos 530,5 microfarad. D. Determine a tensão e as correntes no resistor, no indutor e no capacitor na forma fasorial. Bom, começando pela tensão, é a corrente total dividido pela admitância total, né? Atribuindo os valores, temos ali 2,39 volts com um ângulo de 79,8 graus. Para o cálculo do fasor da corrente no resistor, pegamos o fasor da tensão que nós acabamos de calcular e multiplicamos pela condutância, né? Então, nesse caso, temos 2 amperes com um ângulo de 79,8 graus. Para a corrente no indutor, é o fasor da tensão vezes a susceptância indutiva, né? E nesse caso, ali temos 1,2 amperes com um ângulo de menos 10,2 graus. Já para o capacitor, nós temos o fasor da tensão vezes a susceptância capacitiva, resultando em 478 mA com um ângulo de fase de 169,8 graus. Depois que pega a manha, fica fácil, né, pessoal? Então vamos lá. E. Construa o diagrama de fasores para as correntes do circuito, né? E para a tensão. Bom, começando ali pela corrente total, né, pessoal? Nós temos ali ela a 60 graus adiantado em relação à origem, né? Os fasores estão indicados ali logo abaixo da figura 2, né? Os valores ali. Vamos colocar aqui, para não poluir muito o diagrama de fasores, né? Colocar só a representação ali do fasor e o ângulo, né? No caso ali, para a tensão, nós temos ali 79,8 graus adiantado em relação à origem, né? Ou em relação ao eixo dos reais, né? Então, a tensão aplicada ali, que é a tensão de todos os dispositivos que estão em paralelo. A corrente no resistor tem a mesma fase da tensão da fonte, né, pessoal? Então, está ali a representação do fasor da corrente no resistor. Para a corrente no indutor, nós temos ali menos 10,2 graus, né? E para o capacitor, 169,8 graus. Observe bem os módulos ali que eles estão correspondendo ali aos valores que vocês podem observar logo abaixo da figura 2, né? Se você calcular a diferença entre o ângulo da corrente do capacitor e do indutor, vocês vão obter ali 180 graus, né? Estão diretamente opostos. F. Vamos lá, calcule a potência fornecida ao circuito, que nesse caso é o produto do módulo da tensão e da corrente vezes o cosseno de θt. E quanto é θt? Basta pegar a diferença do θv, né, da tensão do circuito, menos o θi, que é a corrente fornecida pela fonte. Então, 79,8 menos 60 dá ali 19,8 graus. Atribuindo os valores, temos 4,767 watts. G. Calcule o fator de potência e indique se ele é atrasado ou adiantado. Bom, pessoal, o fator de potência é o cosseno do θt. Cosseno de 19,8 graus dá ali 0,94. Nesse caso, né, ele vai estar atrasado, né, pessoal? Uma forma de você ver isso fácil é olhar ali para a admitância total, né, pessoal? Como o ângulo ali é negativo, né, ele dá ali para a gente que ele está atrasado.
Caso você tenha dúvida, basta voltar no diagrama de fasores e observar que a corrente da fonte está atrasada em relação à tensão aplicada. H. Determine as expressões senoidais para as correntes e para a tensão, né, se a frequência for 60 Hz. É a frequência aqui da nossa rede elétrica, né? E a velocidade angular, né, pessoal? 377 radianos por segundo, né, para 60 Hz. E agora podemos, então, escrever as correntes ali e a tensão no domínio do tempo, né? A corrente, pessoal, nós já tínhamos lá na figura 2, no início do exercício, que era ali 3 amperes, seno agora de ômega-t, onde ômega vale 377t, né? E uma fase de 60 graus avançada em relação à origem. Para a tensão na fonte, pessoal, vamos pegar o valor eficaz, que é o módulo ali, 2,39 vezes raiz de 2, 3,38 seno de 377t, mais 79,8 graus de avanço em relação à origem. Para a corrente no resistor, 2 vezes raiz de 2, temos 2,83, né? A velocidade angular é a mesma sempre agora, né, pessoal? E a fase é igual à da tensão, 79,8 graus. Para a corrente no indutor, 1,2 amperes vezes raiz de 2, temos 1,7 ampere de amplitude, seno de 377t menos 10,2 graus. Para o capacitor, nós temos 0,478 amperes, valor eficaz, né? Vezes raiz de 2, que dá ali 0,676 de amplitude, seno de 377t mais 169,8 graus. E por último, né, pessoal, vamos plotar as formas de onda dessas correntes e da tensão, né? Começando pela corrente ali da fonte, pessoal, amplitude de 3 amperes e um avanço de 60 graus em relação à origem, né? Para a tensão, nós temos 3,38 volts de amplitude, ali com uma fase de 79,8 graus avançada em relação à origem, né? Então, observe mais uma vez que a corrente está atrasada em relação à tensão, né? Justificando mais uma vez ali nosso fator de potência atrasado. A corrente no resistor está em fase com a tensão com amplitude de 2,83 amperes. E a corrente no indutor, 1,7 amperes de amplitude, só que agora atrasado 10,2 graus em relação à origem. Para a corrente no capacitor, nós temos 0,676 amperes de amplitude, né? E observe ali que está 169,8 graus adiantado em relação à origem e 180 graus adiantado em relação à corrente no indutor. Lembre-se, pessoal, a corrente no indutor e no capacitor vão estar aí sempre com uma fase aí diretamente oposta, aí, né? No caso, 180 graus. Tá, então, a representação gráfica, né, dessas funções no domínio do tempo. Bom, pessoal, eu espero aí que vocês tenham acertado todos os exercícios, né? Deixe na descrição, né, como foi o teu desempenho. E se você gostou desse vídeo, pessoal, se ele contribuiu com o teu conhecimento, deixe seu like, né? Verifique a sua inscrição no canal para acompanhar as próximas aulas. Forte abraço e até logo!